O futebol foi o segundo esporte coletivo a entrar oficialmente nos Jogos Olímpicos, atrás apenas do polo aquático em 1908. A competição é oficialmente chamada pela Federação Internacional de Futebol de Torneio Olímpico de Futebol. O torneio masculino de futebol é a única modalidade olímpica a restringir a participação de todos os atletas. Isso porque a FIFA, a Federação Internacional de Futebol Associado, teme que as Olimpíadas possam ser maiores que a Copa do Mundo. E por isso que os jogadores jogam com menos de 23 anos ou até 23 anos e alguns podem ter um pouco mais, podem ser um pouco mais velhos. E por conta desta restrição, é comum que os times não joguem com seus melhores jogadores, os jogadores com mais de 23 anos que estejam no seu auge, e mais comum ainda é algumas seleções um pouco inusitadas ganharem até algumas medalhas, como por exemplo, Japão, Gana, Nigéria, Camarões, Chile, Paraguai e Coreia do Sul. Todas essas seleções já ganharam alguma medalha nos Jogos Olímpicos de Futebol masculino. E por outro lado, como é mais fácil as seleções menos tradicionais ganharem, é mais fácil também que seleções mais tradicionais não ganhem tantas medalhas, como é o caso do Brasil, que tem apenas um título, apenas um ouro. Já no futebol feminino, que foi criado somente em 1996, nas Olimpíadas, a hegemonia é dos Estados Unidos, que em 6 Olimpíadas chegou em 5 finais, ganhando 4. Mas, apesar de tudo isso que eu falei, apesar de todas essas histórias, todos esses fatos, eu estou aqui para trazer também alguns recordes, alguns acontecimentos na história do futebol, tanto masculino quanto feminino, que são um pouco difíceis de se acreditar, mas eu espero que vocês gostem. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode ir lá seguir. Já vou pedir para tu deixar um like e se inscrever se tu gostar. E caso tu esteja se perguntando por que tá um pouco diferente o cenário aqui, é que eu fiz por causa do áudio do microfone, que o outro estava um pouco ruim, então eu mudei para as coisas se acomodarem melhor, né? E agora sim, sem muito mais delongas, bora pro tema do vídeo. Começando então por gols mais rápidos. Quais foram os gols mais rápidos das Olimpíadas? No futebol masculino, o gol mais rápido foi feito por Neymar nas últimas Olimpíadas, sem ser desse ano, nas Olimpíadas de 2016. Ele foi feito com 14 segundos de jogo e uma goleada do Brasil por 6-0 contra a seleção de Honduras. E o gol mais rápido no futebol feminino também foi nas últimas Olimpíadas, nas de 2016 no Rio de Janeiro, no qual Janine Beck, da seleção do Canadá, fez gol com 19 segundos de jogo, num jogo que terminou 2-0 para os canadenses contra a Austrália. Já o gol mais rápido em uma final de Olimpíadas foi lá em 2012, em Londres. Oribe Peralta, um jogador mexicano, fez gol com apenas 29 segundos de jogo na vitória de 2-1 sobre o Brasil. A seleção que mais marcou gols em uma única edição de Olimpíadas foi do futebol masculino. E são duas, Dinamarca e Iugoslávia. Elas marcaram 26 gols nos anos de 1908 e 1952, respectivamente. 26 gols em alguns jogos tá mais que bom de média. Agora, o maior número de finais consecutivas do futebol masculino é da seleção também da Iugoslávia. Eles conseguiram chegar em 4 finais seguidas entre os anos de 1948 e 1960. Por outro lado, no futebol feminino, a hegemonia dos Estados Unidos, que conseguiu chegar em 5 finais consecutivas, sendo elas desde 1996 até 2012. Apenas 2016 que eles não participaram de uma final. Uma outra curiosidade interessante e que envolve o nosso país é que o Brasil é o país com mais pódios no futebol olímpico, sendo 8 no total. E desses 8, 6 são para o futebol masculino e 2 para o futebol feminino. O nosso futebol masculino tem 1 ouro, 3 pratas e 2 bronzes. E já o futebol feminino do nosso país tem 2 pratas. E já não bastasse os pódios, a hegemonia que o Brasil tem em Copas do Mundo, nas Olimpíadas não é tão diferente, apesar da gente não ter conquistado tantos ouros. Isso porque o nosso país é o país com mais vitórias em todas as Olimpíadas. Até antes de começar as Olimpíadas de 2020, o Brasil tem 34 vitórias. Agora que teve mais algumas, aí vai aumentar, acho que são 36. Mas é isso, o país com mais vitórias no futebol olímpico. Agora uma curiosidade, um recorde, envolvendo os nossos hermanos argentinos, é que a seleção deles
foi a única a conseguir uma medalha de ouro com 100% de aproveitamento e sem tomar gols. Este feito foi lá nas Olimpíadas de Atenas em 2004, no qual eles, em 6 jogos, tiveram 6 vitórias, marcaram 17 gols e não tomaram nenhum. Uma baita de uma campanha. Partindo agora para a artilharia das Olimpíadas, nós temos no futebol feminino Cristiane, que é do Brasil. Infelizmente, para de 2020 ela não foi convocada, mas ela tem 15 gols. E já no futebol masculino, o maior artilheiro da história tem 14 gols e é o dinamarquês Sofus Nielsen, que jogou há muito tempo lá na Dinamarca. Um outro recorde que também envolve gols é sobre a melhor média de gols. Esse recorde vem de Antal Dunay, que era um jogador da seleção da Hungria, que marcou 13 gols em 5 jogos. Já a maior goleada no futebol das Olimpíadas da história foi lá em 1908, no qual a seleção da Dinamarca ganhou por 17-1 da França. Cara, se tu não viu, maiores goleadas, mano, fiz o último vídeo aqui. Só vê lá, tem até uns 149-0. E esse 17-1 que aconteceu lá em 1908 pela seleção da Dinamarca deu pro Sofus Nielsen, nosso querido Nielsen, um recorde que é histórico. Ele fez 10 gols em um único jogo. Mas não foi só ele. Isso porque o jogador alemão Gottfried Fuchs, não sei, fez também 10 gols na goleada da Alemanha por 16-0 contra a Rússia em 1912. Agora um recorde que é um pouco recente, é de 2012. Nesse recorde nós temos o jogador mais velho a atuar em uma Olimpíada, no futebol, lembrando que é no futebol. E ele é o galês Ryan Giggs, que jogou pela seleção da Grã-Bretanha. E além dele ser o jogador mais velho a atuar em uma Olimpíada, no futebol masculino, ele também foi o jogador mais velho a fazer gols também nessa mesma Olimpíada. Quando ele fez esse recorde, bateu essa marca, ele tinha 38 anos e 243 dias de idade. Agora, no oposto, o jogador mais novo a marcar nas Olimpíadas foi lá nas Olimpíadas de 1960. Esse recorde é do peruano Ángel Uribe, que quando fez o gol, tinha 16 anos e 332 dias de idade. E por fim, chegando no último recorde do nosso vídeo, nós temos o jogador/jogadora que mais jogou Olimpíadas. Falamos da queridíssima brasileira Formiga, que até 2016 ela já tinha batido o recorde, jogou 6 Olimpíadas, mas foi convocada para essa de 2020 e jogará sua 7ª Olimpíada, com 43 anos de idade. Bom, mais no mais, foi isso. Eu agradeço todo mundo que está assistindo até o final. Agradeço todo mundo que está se inscrevendo no canal. Peço para deixar um like e se inscrever se tu gostar do conteúdo, que vão vir mais vídeos por aí. Se tu puder compartilhar, ajuda demais a gente. E no mais, é isso. Até a próxima semana. Valeu por assistir o vídeo e valeu!